Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? A nossa aula de ações educativas em segurança e saúde do trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal que ensina aprende aqui no YouTube. Hoje eu quero falar um pouco para vocês, né, da parte final aí do tema ações educativas, fazendo um paralelo com o que a gente viu ontem, né, que é a gamificação, e também falando um pouquinho de como implantar, né, alguns conceitos relacionados a ações educativas. O técnico de segurança ele precisa, né, antes de mais nada, trabalhar com a sua criatividade. Muitas vezes não vai ter ali um jogo eletrônico, pode ser que não tenha um jogo de tabuleiro, mas independente disso, ele não pode deixar de trabalhar com ações educativas. E falando, né, em outras palavras aí sobre ações educativas, nós temos que compreender que as ações educativas elas também têm os seus riscos em serviços, né? Então a gente tem que levar em consideração que o trabalhador ele sabe o que é um acidente de trabalho. Ele muitas vezes ele já até experimentou, né, o que é um acidente de trabalho. A gente tem que tentar, durante enquanto profissional, né, de segurança do trabalho, alinhar os seus conceitos, né, e os fatores de uma geração de um acidente, para que ele tenha, né, o entendimento, mesmo sem nunca ter passado por um acidente de trabalho, né? Então, as ações educativas, né, de forma diária, vai permitir que a gente trabalhe com um tema de prevenção relacionados ali aos mais diversas situações do cotidiano dos trabalhadores. Então, a gente tem que, de certa forma criativa, apresentar o motivo desses acidentes ou as formas que eles acontecem para um trabalhador menos experiente ou que nunca passou por um acidente de trabalho, né? Ninguém deve saber como que é um acidente, um afastamento ocupacional, né? Das suas condições laborais. Mas no momento em que a gente expõe essa situação e traz essas proximidades com esses conceitos, é simplesmente para abrir a cabeça do trabalhador, para que ele saiba, né, como levar em consideração a prevenção. Certa vez eu estava participando de uma CIPAT, numa Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e eles fizeram ali um certo teatro, né? A própria CIPA organizou um certo teatro, fazendo ali com a figura de um anjinho, né, e de um demoninho, vamos falar assim, né, e a hora que a pessoa saía com a sua moto ali correndo, ou da empresa, né, tava entrando, o anjinho, né, parabenizava o trabalhador que chegava ali com o capacete preso, chegava ali sentado na moto, andando devagar, no limite recomendado da via, né? E o demoninho ali, ele ficava com o tridente, né, vestido de vermelho ali, apontando, né, para o trabalhador que fazia um balão irregular, que chegava acelerado, chegava com o capacete desafivelado, né? Isso é uma forma lúdica, né, obviamente, de trabalhar o acidente de trabalho. Entretanto, a gente tem que pensar sempre, né, que a gente, como técnico de segurança, nós não somos professores de teatro, nós não somos figurantes do teatro, né? A gente precisa utilizar isso de uma forma até menos lúdica possível, né? Mantendo a seriedade, né? Do acidente de trabalho e do cargo também. Além disso, né, nós temos aí que levar em consideração que desconsideram do processo educativo algumas situações, né? A gente leva em consideração a história de vida de cada trabalhador, né? Todo trabalhador ele não é uma tábula rasa, né? Ele tem sua história de vida, o seu conhecimento, ele tem a sua bagagem, vamos dizer assim. E também a gente tem o conjunto de crenças e valores, né? Tem pessoas que, por exemplo, não vão acreditar no diabinho ou não acreditar no anjinho, né? A gente tem que levar em consideração que nem sempre a hora que a gente vai fazer essa atividade lúdica, vai ter o devido impacto, né? Então, muitas vezes a gente tem que levar em consideração as crenças e os valores, né? Em contrapartida, nós temos também as pessoas que podem vir a acreditar, tá bom? Então, esse conjunto de crenças e valores é muito importante na segurança do trabalho, porque a gente não,
não tem mais nada mais democrático do que um acidente de trabalho, independente de gênero, classe social, independente de religião, independente de fator político, independente de time de futebol, aquele trabalhador, se ele estiver num ambiente propício para o acidente, ele vai ser acidentado. O conjunto de valores, né, eles não podem se sobrepor à segurança do trabalho, né, independente também das crenças. Eu já comentei isso com vocês em outro momento, que um setor no qual tinha uma montagem de máquinas aí, tinha uma imagem de um santo, né, dos trabalhadores ali, e isso é um valor, é uma crença, é uma forma de a gente respeitar, tá bom? As ações educativas, elas não vão sobrepor esses valores, essas crenças daqueles indivíduos. A própria subjetividade do trabalhador também em querer soluções já conhecidas, né? Quando a gente fala sobre processo educativo, às vezes a gente vai fazer uma palestra, uma atividade, um treinamento, e o trabalhador ele já sabe o que precisa ser feito. É muito comum também a gente ver isso na nossa área, porque o técnico de segurança se apresenta, dá um treinamento, fala das condições, né, das boas condições de segurança do trabalho, mas o trabalhador já sabe que aquilo que ele está enxergando, né, na apresentação não é o que ele lida na realidade. Muitas vezes, um caso de um trabalho em altura, né, o trabalhador está vendo ali a pessoa utilizando um trava-queda, uma linha de vida, um pórtico, está fazendo ali um equipamento específico, né, para fazer a proteção de trabalho em altura, porém, né, a empresa não tem nada daquilo. Então, quando a gente fala dessa subjetividade do trabalhador, muitas vezes ele já sabia antes da palestra que ele precisava daquilo. O que compete à empresa também é aproveitar essas oportunidades onde tem treinamento e montar um plano de ação para que o trabalhador ele seja naturalmente e de maneira mais assertiva possível protegido. Então, a subjetividade do trabalhador, ele também, além da questão das soluções já conhecidas, geralmente os trabalhadores eles não querem se envolver nas mudanças. Tá? Isso é uma coisa que a gente acontece com a gente enquanto docente, para alunos da segurança do trabalho, e isso vai acontecer com vocês num futuro breve. A tendência, né, de requerer soluções já conhecidas é porque muita gente não se preocupa em fazer algo novo, né? Ele já quer ali aquela coisa mais ou menos pronta. Né? A gente está passando por isso, por exemplo, na elaboração da UC13, né, do projeto. A gente está desenvolvendo algo novo, algo teoricamente inédito, né, principalmente na nossa área, mas é uma forma, né, de apresentar uma solução que vai atender os trabalhadores, levando em consideração a falta da subjetividade, né? Porque a gente não pode ir lá presencialmente, não pode ir fazer as visitas, mas a gente está buscando uma solução diferenciada. Sendo assim, as ações têm que levar em conta a realidade do público-alvo, considerando também o conhecimento dos envolvidos dos seus treinamentos. Amanhã vocês vão ter aula sobre campanhas, né? E a gente tem que levar em consideração o público-alvo. O que seria esse público-alvo? Não adianta eu ir falar dos riscos ocupacionais, né, ou de um orçamento, né, sobre uma proposta sobre adequação para os trabalhadores, né? Muitas vezes não serão eles os envolvidos ali que vão ter que assinar a proposta, ou que vão ter que levar em consideração de compra, né? E sim, especificamente na aquisição de equipamentos, vai ter que ser o pessoal da minha diretoria, da minha gerência de recursos humanos. Então, são pessoas que vão passar ali naturalmente como gestores da área, que vão precisar passar por um treinamento, né, da importância da segurança do trabalho, seja para adequação ou seja para manutenção dos riscos, né, ocupacionais, manter ali os índices de acidente baixos. Agora, quando a gente fala sobre público-alvo, não adianta também, né, eu apresentar ali um determinado treinamento para uma equipe que não vai ser, não vai colocar ali a mão na massa, vamos falar assim, né? A gente teve agora recentemente a UC8, que a gente trabalhou primeiros socorros. Muita gente comentou, né, durante o treinamento, eu não aguento ver sangue, né? Mas eu não posso fazer primeiros socorros? Lógico que pode.
Você pode fazer ali desde as manobras de rolamento, né, que eventualmente não vão ter sangue, você pode fazer desde uma contenção numa pessoa com epilepsia, com convulsão, você pode fazer um enfaixamento, quando for um caso de entorse, que não vai ter fratura, não vai ter luxação, não vai ser especificamente uma hemorragia, né? Então, tudo isso, pessoal, depende do público-alvo também. E por isso que é importante vocês, como técnico de segurança, toda vez que entrarem para dar um treinamento, sentirem a plateia, sentirem o público, né? E considerar ali a quantidade de indivíduos, né? Seja para 30 pessoas ou para 300, independente, você precisa tentar levantar esse público-alvo. Tem algumas perguntinhas, né? Alguém já ouviu falar sobre tal coisa? Né? Qual que é a realidade de vocês? Pegar 2, 3, 4 relatos já ajuda a gente a conhecer o público-alvo, tá bom? E uma das formas de a gente conhecer o público-alvo e o ambiente de trabalho que antecede nessas ações educativas são as entrevistas com os representantes do SESMIT, da CIPA, do RH, para saber a realidade da segurança do trabalho na empresa. Se for o caso também, né? Se você está entrando numa empresa recentemente, analisar o PPRA, PCMSO, análise ergonômica, LTCAT, laudo de inspeção ali de caldeiras, o laudo de insalubridade, periculosidade, tudo isso ajuda, né, e determina também a um levantamento preciso das ações educativas em ambiente de trabalho. Além disso, nós temos aí também a possibilidade de análise de ocorrência, né, de incidentes, de acidentes, a inspeção, uma visita no ambiente de trabalho, né, que antecede ali a palestra, o treinamento e as ações educativas a serem desenvolvidas, a observação dos trabalhadores em ação, né, conhecer ali um pouco da realidade do ambiente de trabalho, com o que eles trabalham, qual que é o equipamento que eles utilizam, qual que é a quantidade, né, de trabalhadores envolvidos em cada ação, né? Isso é fundamental para a gente levantar questões ergonômicas ou questão de risco de acidentes e aplicação de alguns checklists ou questionários relacionados à segurança do trabalho. Eu posso, antes de mais nada, né, levantar essa informação para os trabalhadores, né, para que eles tenham ali, eles recebam, né, uma orientação específica de checklist ou de questionários, porque é uma forma da gente identificar o público-alvo. E esse checklist ou esse questionário, né, a gente não vai ter ele pronto, né? Eu posso desenvolver ele da forma mais natural possível. Inclusive, o checklist, o questionário, ele não tem uma metodologia específica a ser seguida. Você pode pegar na internet, montar, você pode pegar ali pontos chaves das normas regulamentadoras e montar. Então, esse questionário ou esse checklist também vai ajudar e muito o trabalhador, também chamado ali de lista de verificação, porque é uma forma de perguntas fechadas e abertas, né, com sim ou não ali, que você vai levantar a necessidade, né, de aplicação de um treinamento. Então, o treinamento pode ser, uma pergunta pode ser assim: você já ouviu falar sobre risco em altura? Você considera importante o risco em altura? Você acredita que você precisava de mais treinamento de risco em altura? Todas essas perguntas, se forem dessa forma e forem colocadas respostas como sim, isso automaticamente vai trazer para você, enquanto técnico de segurança, que o trabalhador precisa ser treinado e capacitado, habilitado ainda mais naquele risco, tá bem? Além disso, né, algumas situações de trabalho vão se aplicar também de acordo com as necessidades, né, ou ainda, né, com modificações nos equipamentos. Quando a gente fala sobre modificação de equipamentos, pessoal, é uma empresa que porventura ali está passando por uma atualização, né, dos seus equipamentos, da sua planta, né, ou também da mudança das máquinas, dos maquinários, é uma forma da gente observar nessas modificações e capacitar os trabalhadores. Vamos supor que a empresa tem ali uma máquina de torno convencional, né, um equipamento mais antigo, e está mudando para um torno CNC, né, que é o maior que a gente tem hoje mais atual, né, que é
um computador numérico, um controlador numérico computadorizado. Então, esse torno CNC é diferente a sua aplicação. Antigamente você tinha que pegar a peça, colocar ela lá dentro, prender, fazer todas as medições, utilizar equipamentos de metrologia, né, paquímetro, micrômetro, você ia ajustando para depois usinar a peça. Agora o torno CNC ele praticamente faz tudo sozinho. O trabalhador tem que abrir a porta, colocar a peça lá dentro, fechar e apertar alguns botões. Então, a evolução, né, tecnológica ajuda muito para entender esse equipamento, mas os riscos também se modificam. Então, o trabalhador precisa ter ações educativas para compreender que quando ele vai ficar em pé ali no trabalho, né, ele pode fazer ter um ambiente ali para ele ficar sentado um pouco, né, para ele ficar observando a peça, evitar ficar usando o celular, tudo isso, pessoal, é ação educativa. A organização do trabalho, né, e quando a gente fala de organização, não é simplesmente de organizar, né, de manter ali os objetos organizados, né, arrumados. A organização passa, por exemplo, pela quantidade de peças a serem produzidas, o ritmo de trabalho, né, e naturalmente ali, se ele tem a possibilidade de fazer pausas durante o seu trabalho, e a importância de fazer pausas. Vamos pegar um exemplo um pouco mais distante da nossa realidade, mas a organização do trabalho prevê, por exemplo, a coleta de laranja, que o trabalhador tenha, né, pausas de reposição. Né? O que seriam essas pausas de reposição? O trabalhador que fica exposto ao sol, ele deve sair um pouco do sol para ter uma pausa, né, para que ele não tenha ali uma exposição efetiva ao calor, bem, no caso ali, uma fonte natural de radiação. E quem vai organizar, né, essa necessidade de ações educativas vai ser o técnico de segurança, que vai expor essa necessidade para o trabalhador. Olha, você precisa passar o protetor solar, você precisa fazer um repouso, né, durante 10 minutos ao longo do seu dia de trabalho, sair da exposição ao calor, ao sol. E às vezes o trabalhador ele não vai querer se envolver nessa mudança, porque ele sabe que se ele ficar 10 minutos sentado, né, vamos dizer assim, é um tempo que ele perde de produção. Antigamente, né, e isso ainda acontece, tem algumas empresas ali que pagam por produtividade para esses trabalhadores, né, seja no corte de cana ou na na colheita de laranja, o trabalhador ele é remunerado, né, pela hora trabalhada e pela quantidade de peças ou de peças que ele corta, né, de toneladas de cana, ou ainda, né, de quantidade de laranja colhida. Então, essa organização ela é muito importante e explicar, exemplificar a empresa como um agente modificador de saúde e o trabalhador também saber que se tem a pausa é para ele descansar, não é para ele ficar colhendo a laranja dos outros que estão descansando, tá bom? Algumas informações são disponibilizadas aos trabalhadores, né, referente a normas e fatores interpessoais e socioculturais. Então, ao falar da segurança do trabalho, a gente tem que compreender também que o trabalho ele é uma ação social e cultural, né? A gente tem ali relatos, né, desde do princípio da criação da Terra, né, do planeta Terra, que o trabalhador ele já começou, né, a trabalhar, a buscar a pele dos animais para poder se vestir, de ter que colher, né, para depois poder se alimentar, de ter que matar os animais. Então, tudo isso é sociocultural. Então, quando a gente fala sobre essas relações de adoções educativas, todo mundo entende, né, e compreende que o trabalho é um agente modificador de sociedade, tá bem? E os fatores interpessoais passam desde da mudança, né, vamos dizer assim, de patamar financeiro do trabalhador, a partir do momento que ele começa a trabalhar em um trabalho novo, ou quando ele tem ali um incentivo financeiro maior. Essas ações educativas, né, muitas vezes a gente tem alguns concorrentes, né, eu falo que quando o trabalhador ele começa a ganhar muito dinheiro, né, ou quando ele começa a ganhar ali o seu salário, né, ele começa a ter as suas despesas, a manter alguns itens da moda, né, como um celular novo, um relógio novo,
E aí a gente vai falar sobre ações educativas com jogo de tabuleiro, às vezes isso acaba tirando a devida atenção, né, do trabalhador, porque ele prefere, né, o seu joguinho relacionado a celular, ele prefere ter uma interação com seus amigos ali no WhatsApp do que participar de ações educativas. E além disso, a gente tem que se preocupar também em mudar as estratégias educativas, né? Será que aquele jogo de tabuleiro, será que aquela carta do jogo ela vai ser fundamental, né? Então eu comentei com vocês da gamificação ontem, é algo relativamente novo ainda nas empresas, mas a tendência é que isso se torne aí um nicho organizacional e isso se torne ainda ainda assim, né, uma forma da empresa buscar essas ações, essas estratégias educativas. O que eu tenho que lembrar ainda, além de tudo, pessoal, que o ensino, né, da ação educativa na segurança do trabalho, ele passa entre o reativo e o preventivo. O que seria o reativo? Procurar culpados, erros, falhas e, naturalmente, quem o cometeu. Então, quando eu falo de ações reativas, eu estou falando, né, estou especificando que os trabalhadores, eles cometeram uma falha, cometeram um erro, e eu vou ficar focado nessa reação. Agora, a gente tem uma outra forma de abordar um treinamento ou uma ação educativa, através da prevenção, tá? Um método preventivo, procurando as disfunções, origem das falhas e os erros para proteger os trabalhadores. Então, quando a gente fala dessa ação reativa e preventiva, a segurança do trabalho ela é preventiva, ela é prevencionista, ela se antecede da falha, ela se antecede do erro, ela se antecede do acidente. Ela não deve se procurar culpados, erros e quem cometeu, e sim por que aconteceu. Tá? Então, os treinamentos eles devem ser sempre focados na modo preventivo também, né? Naturalmente que no treinamento de primeiros socorros, você vai falar sobre a reação. Você não vai falar sobre uma hemorragia preventiva. Você vai fazer uma hemorragia reativa. Mas no caso, por exemplo, de uma queda em altura, ela é preventiva. E se porventura acontecer o acidente, né, a gente tem que fazer um misto, né, de emoções, de 80% prevenção e de 20% reação, para procurar as disfunções e origem de falhas, o porquê daquele acidente ter acontecido. Além disso, né, eu devo sempre ensinar comportamentos seguros para que todos se envolvam, né, nas mudanças dessas variáveis, para tanto fazer ali compor um comportamento desses trabalhadores, como também estabelecer novas relações dentro de um organismo, né, de uma empresa que ela é um organismo vivo, ela funciona, né, como organismo vivo. E o meio que ela atua e, consequentemente, da sua área de atuação. Então, todo ensinamento, né, baseado em comportamento seguro, vai desde da forma de se organizar os equipamentos, de acomodá-los, né, de guardá-los e não misturar equipamento de proteção com equipamento de trabalho, né? Vamos imaginar esse equipamento aqui, ó, é um respirador, ele está misturado com roupa, com óculos, com luva, depois o trabalhador vai colocar isso ali na sua via respiratória. Então, a reação, né, natural ali do trabalhador é de organizar, mas a gente tem que orientar ele, né, para que ele não faça, né, o descarte, ou mantenha aglomerado ali, mantenha tudo junto, todo o equipamento, de modo preventivo. Né? A gente sabe lá do 5S, né, a questão da separação, organização, limpeza, essas máquinas, esses ferros que estão aqui, né, a chave de grifo ou a chave de aperto ali, ela tem que ficar num painel de sombra, tem que ficar guardado dentro de uma gaveta. O mesmo se aplica para a furadeira, né? O óculos, por exemplo, ele tem a possibilidade de riscar, então ele tem que ser guardado ali, acomodado, né? Acondicionado em um local próprio. O mesmo serve para a luva, para o capacete, para o respirador. Né? A gente tem até uma trena aqui, um nível aqui. Então, tudo isso, pessoal, é prevenção também.
né? O comportamento seguro do trabalhador. A gente vai analisar o perfil. Se ele for desorganizado no dia a dia, ele naturalmente vai ser desorganizado também com os seus EPIs, com os seus equipamentos de trabalho. Compete ao técnico de segurança procurar, né, desenvolver uma ação preventiva nesse trabalhador. Além disso, né, preocupar-se também com a capacitação dos profissionais envolvidos é fundamental, visando um bom desempenho no processo de prevenção, pois eles vão participar da gestão organizacional, o comportamento seguro, as ações educativas em comportamento seguro daquele trabalhador. Então, se antigamente, né, ele batia ali nas costas do outro trabalhador, ele não deve fazer isso, não deve usar roupas, né, muito longas ali próximo de equipamentos, né, lembrar somente do risco ali na hora que ele já está acontecendo, né, saber orientar o trabalhador em relação às placas de sinalização, a questão da proteção auditiva ou até mesmo, né, de observar uma cena de um acidente de trabalho. Esse comportamento, essa capacitação, ela passa, antes de mais nada, por uma observação na segurança do trabalho. O técnico em segurança do trabalho vai desenvolver na cabeça desse trabalhador, precisa desenvolver na cabeça do trabalhador, essa forma de ação educativa, tá bem? A gente está dando alguns exemplos para vocês aí, baseado na experiência, na experimentação, mas certamente ao longo da vida profissional de vocês também, vocês vão começar a guardar nessas informações para um outro treinamento. Então, toda vez que você se depara com um acidente ou com uma situação que comentaram com vocês durante um treinamento ou alguma experiência que vocês passaram na vida profissional de vocês, vocês vão enriquecer, né, as suas palestras, os seus treinamentos, e isso naturalmente vai evoluir para uma ação educativa mais assertiva, mais direcionada e ainda mais rica, né, em relação a exemplos. O ensino baseado no comportamento seguro, ele passa, né, como todo o ciclo PDCA, né, a gente está vendo aqui um outro exemplo, de elaboração de uma avaliação, de um resultado, de análise desses resultados e elaborar aí metas futuras de ações corretivas. Basicamente, você levantar a quantidade de trabalhadores no qual você orientou, no qual você passou comportamento seguro, que você treinou ele, capacitou, habilitou sobre comportamento seguro. E essa elaboração de metas futuras, elas se envolvem, né, diretamente com o trabalhador. Dentro das ações educativas em segurança do trabalho, nós temos dois livros. Nós temos um livro muito bom, né, que eu vou disponibilizar para vocês aqui na gravação, que é um livro, né, do Ministério do Trabalho, que fala ali sobre como, né, implantar comportamento seguro dos trabalhadores e ações educativas. Quando a gente fala comportamento seguro, pessoal, pode parecer uma coisa muito genérica, muito abrangente, mas o comportamento seguro é desde aquela observação no ambiente de trabalho antes de executar a tarefa, de elaborar um checklist de um equipamento antes de ligá-lo, né? Tudo isso é comportamento seguro. Agora, o trabalhador que ele já começa a ganhar uma certa experiência, ele acaba deixando essa avaliação para um segundo plano. E aí que nasce o risco, né? A gente fala que é aí que mora o perigo, né? As ações educativas em segurança e saúde do trabalho prevêem que o trabalhador, ao invés de ficar fazendo esse checklist, ele pode fazer alguma outra coisa, né? Ele pode montar ali uma folha de verificação, uma padronização e adaptar essa forma. Além de fazer o checklist ou a folha de verificação, ele pode fazer uma apresentação sobre o equipamento antes do trabalho. Tudo isso, pessoal, são formas educativas dos trabalhadores se envolverem na prevenção ocupacional e não na reação de um acidente de trabalho. E para isso, né, eu tenho que sempre fazer uma autorreflexão, né, ou ainda, né, levar em consideração também uma autoanálise voltada ao comportamento seguro, né? As ações educativas, elas vão ser sempre avaliadas, né, primeiramente em analisar os resultados, e aí se questiona,
O treinamento foi satisfatório? Se sim, mantenha a rotina do treinamento, lembrando que rotina também é algo reativo, né? A rotina ocupacional é algo reativo, a gente acaba não aprendendo muito com a rotina. E a rotina em si, ela é boa, por um lado, né? Mas ela não é um foco de aprendizado em segurança do trabalho. Quando a gente fala sobre treinamentos, né? A gente mantém aqui a segunda pergunta, né? Se a resposta for não, eu devo definir novas metas viáveis, planejar medidas novas, envolver os trabalhadores na equipe, né? E avaliar os resultados mediante ao treinamento que foi proposto. Então, desde analisar os resultados até avaliar os resultados, eu passo ali por algumas etapas de definir, planejar e envolver a equipe. Então, quando a gente fala sobre ensinamento do comportamento seguro em ações educativas, eu tenho que observar sempre a avaliação dos meus resultados. Se eu fui ali e orientei o trabalhador, passou 2 semanas, eu vejo ele fazendo o mesmo ato, é sinal que eu não capacitei, não treinei ele adequadamente. Então, eu tenho que mudar a minha abordagem. Ao invés de colocar ele dentro de uma sala, por exemplo, para assistir um treinamento, eu posso pedir para ele, né, me explicar o porquê ele está fazendo aquilo e quais as consequências desse risco. Uma vez eu passei por uma experiência, né, no meu início profissional, eu trabalhava com engenheiro de segurança numa empresa e um funcionário chegou ali e questionou ele sobre o uso dos equipamentos de proteção, por causa do calor, né? O ambiente era muito quente e ele não queria fazer uso do avental luminizado. E aquele engenheiro de segurança foi de uma sabedoria muito grande. Ele chamou o trabalhador e falou: olha, senta aqui na mesa, vou ligar o ar-condicionado para você, mas antes de mais nada, dá uma lida nesse livro aqui, né? Deu um livro de NR para ele, e colocou ali sobre as obrigações do empregador e as obrigações do empregado, né? A gente tem lá o artigo 151 e 152, né, que fala sobre isso na CLT, e nós tínhamos também na NR6 falando sobre o uso dos EPIs. O trabalhador ficou ali mais ou menos por 2 horas, né, na leitura, né, do artigo, né, e consequentemente da NR, que não precisou mais falar sobre a necessidade de utilização dos EPIs, que ele viu que era obrigatório, que ele viu que a empresa estava cuidando da segurança dele, da saúde dele, que o trabalhador precisava, além de fazer o uso, conservar o equipamento, né? Então, assim, a gente vai ter que mudar um pouco a abordagem. Esse trabalhador, durante a integração, foi falado sobre o uso de EPI para ele, mas ele não sabia que era necessário, não existia uma obrigação, né? Ou até mesmo se foi falado, isso caiu na rotina para ele, né? Então, o importante naquele momento, né, o engenheiro de segurança foi mudar a abordagem. Ele falou: senta aqui, lê esse livro aqui, que você vai entender. Eu posso explicar várias vezes para você, mas é interessante você compreender. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é a pessoa compreender, tá bom? Além, né, da ação educativa, a gente pode utilizar, né, além da questão do livro, que foi uma forma que eu expliquei aqui agora, algumas animações através a gente tem animações aí a rodo na internet de segurança do trabalho, né? Uma muito famosa é a ANAPO, né? Nós temos as apostilas de segurança que eu posso desenvolver também, manuais que são mais direcionados a uma organização, né? Ou especificamente a um tipo de risco, né? Então, eu tenho aqui algumas apostilas mais técnicas, né, da Fundacentro, por exemplo, mas eu posso desenvolver um manual, né, mais lúdico, ali voltado à segurança e saúde do trabalho. E eu tenho ainda, né, alguns vídeos que podem ser elaborados também, isso tem aí bastante na internet, para fazer sentido, para essas aprendizagens ser significativa. Percebam que eu não coloquei aqui slide, não coloquei apresentação, não coloquei teoria, porque a aprendizagem significativa, ela muda a abordagem que o trabalhador vai enxergar aquele treinamento, através de exemplos de vídeos, de animações, de leituras de livros, né? Não adianta também eu exigir a leitura para um trabalhador
sabendo que a população brasileira, apenas 3% da população brasileira tem o hábito da leitura. Tá? Não adianta eu fornecer uma apostila para o trabalhador, sendo que às vezes ele não vai ter a formação, né, de escrita e de leitura, tá bem? Já aconteceu isso comigo no passado também, do não treinamento, e ter ali a lista de presença. E passando de trabalhador para trabalhador, o trabalhador levantou para mim ali e falou, ó, me chamou de canto, né, com muita vergonha, e falou, ó, você pode escrever meu nome? Porque a minha leitura é fraca, né, eu não sei escrever. Aquilo foi um impacto tão grande na minha vida profissional, né, vamos falar assim, que meio com jogo de cintura na hora, eu falei para ele, não, fica tranquilo que a gente tirou foto, né, porque a sua presença está garantida, mas me dá aqui que eu vou escrever o nome do senhor. Aí eu peguei, escrevi o nome dele, né, falei, ó, fica sossegado que é comum, né, a gente já passou por esse tipo de situação e eu nunca tinha passado por aquilo, mas eu tinha que deixar o trabalhador mais, mais tranquilo daquela situação, né, daquela situação que teoricamente seria vergonhosa perante os demais, mas a empresa contratou um trabalhador que não sabia ler e escrever. Então, como que a gente vai exigir que ele preencha um checklist? Como que a gente vai exigir que ele faça o apontamento numa lista de treinamento, sendo que ele não tem o básico, né, que é a formação, a escrita? Então, é importante a gente levar em consideração que esse é um trabalhador que, se ele não compreender através de apostilas de livros, eu tenho que partir para animação e para vídeo, para que ele saia daquele treinamento capacitado, que ele tenha uma ação educativa específica, né? Mesmo que ele não saiba ler e escrever, ele, através de uma compreensão de vídeos, ele vai estar aprendendo. Além desse material, né, além desses exemplos, eu tenho que montar alguns recursos, né, durante a elaboração de um material didático em segurança do trabalho. São necessários recursos? Se a palavra for sim, eu tenho uma previsão de material tanto físico como financeiro e humano. Se a resposta for não, né, eu simplesmente vou realizar a elaboração desse equipamento, desse material. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Dependendo do treinamento que você for optar, vamos pegar um treinamento aqui de primeiros socorros, né? Eu dei treinamento de primeiros socorros para vocês recentemente, mas eu não tinha ali uma apostila específica, tudo ia da base do meu conhecimento, da minha formação, de exemplos que a gente ia abordando. Tinha algum outro slide ali que a gente usava, mas simplesmente como referencial, porque a gente já tinha visto isso, né? A gente já tinha trabalhado com esse material, né? Mas eu não precisei montar um recurso financeiro, humano ou material. Em contrapartida, eu precisava, né, de apoio de alguns ali durante alguma técnica específica. Eu precisei, né, fazer a solicitação de compra antecipadamente, né, tanto dos recursos materiais e a provisão de recursos financeiros. Pode acontecer no momento que você for dar um treinamento e você vai precisar, né, se for de caso de primeiros socorros, eu preciso de um colar cervical. Se você não levar na hora, pode ser que a empresa não tenha, né? Então, a elaboração desses recursos é fundamental para a compreensão de quem está participando do treinamento. Porque o colar cervical, a pessoa já ouviu falar, mas nunca viu, nunca manuseou, né? Nunca colocou a mão ali, viu como montar. Então, tudo isso, né, a gente tem que levantar as possibilidades. Em contrapartida, né, vamos pegar aqui um exemplo de uma experimentação que a gente está para fazer ali, que é o de combate a incêndio. Não tem como eu levar, né, uma apostila para todo mundo e falar assim, ó, vamos utilizar aí durante a prática. Eu tenho que fazer essa separação porque a apostila vai molhar, vai rasgar, a pessoa vai esquecer, né? Então, a elaboração do material didático e segurança do trabalho, ela pode ser disponibilizada de outra forma, ainda mais no modo que a gente está hoje, né? Pode ser por e-mail, pode ser através de uma apostila por PDF, tudo isso vai ajudar o trabalhador, né? Ou naturalmente vai fazer com que ele compreenda melhor o risco ocupacional. Falando ainda sobre o ensino, né, ou as formas de trabalhar a ação educativa,
eu tenho, né, que fazer uma separação aqui do que é texto impresso, vídeo, imagem, áudio, animação ou até mesmo um site interativo. Vou começar aqui pelo texto, né, que é o que a gente mais atualmente trabalha, que é o texto descritivo, dissertativo ou até mesmo narrativo, através de um manual, através de uma cartilha, referentes à saúde e segurança do trabalho. O vídeo pode ser tanto uma videoaula, pode ser uma entrevista de alguém falando sobre um acidente de trabalho, pode ser uma entrevista do tema relacionado, pode ser um documentário, pode ser um congresso que você já ouviu falar, ou, por exemplo, a gente está utilizando muito hoje recurso de filmes, né, os filmes na segurança do trabalho. Eu dei um exemplo para vocês do Homens de Honra, né, que é um vídeo interessante relacionado a combate a incêndio, baseado em fatos reais. Tudo isso são formas, né, de estimular a ação educativa em segurança e saúde do trabalho. Eu posso, além da utilização de uma montagem, né, de um treinamento, utilizar a ilustração, fotografia, quadros, tabelas, para que todo mundo compreenda, né, aquele tema que você está querendo abordar. Posso trazer ali áudios também, né, uma entrevista narrada, uma história narrada, um estudo de caso, né, a animação, desenhos animados, documentários, simulação, jogos, né, que é a gamificação, e a própria apresentação, né, como fosse um teatro, por exemplo, e os sites interativos para elaborar, contendo informações específicas em segurança e saúde do trabalho. Pessoal, no início da aula eu comentei com vocês, né, que eu preciso da participação de vocês, mas antes de mais nada eu queria que vocês, além desse material, pensassem também na elaboração de um treinamento. Eu tenho aqui, por exemplo, que levantar quais os requisitos a serem observados de um checklist. Então, eu tenho aqui os dados da empresa, o nome, a área avaliada, e observar, por exemplo, como que é a sinalização dos extintores nessa empresa. Elas estão adequadas? Sim ou não? Uso e conservação dos EPIs. Né? Eu posso perguntar isso para o trabalhador, inclusive, entregar um para cada um e que eles me respondam. Baseado nas respostas sim, é que eu vou montar o meu treinamento, montar a minha formação, né? Ou montar a minha ação educativa. Então, eu vou pedir para vocês agora, né? Eu vou ler aqui para vocês, eu vou pedir que vocês abram o microfone para participar. Tem uma situação aqui, ó, uma situação problema de um laboratório de uma análise clínica. Você foi contratado para trabalhar como técnico em segurança nesse setor ocupacional. É um laboratório de pequeno porte, situado aí em Santarém, no Pará. Conta apenas com 4 técnicos de laboratório. Eles são os responsáveis pelas análises laboratoriais, os exames médicos, né? Tanto pelo material biológico, como também as análises paratocitológicas, microbiológicas, físico-químicas em amostras humanas. 2 funcionários da limpeza, né? E 2 funcionários da recepção. E ainda nós temos 2 funcionários administrativos. Como eu devo iniciar a capacitação da força de trabalho quanto aos aspectos de segurança? Quais etapas devemos seguir desde o início do planejamento, do princípio do planejamento? Qual que é a opinião de vocês, pessoal? Eu tenho que trabalhar com, além dos os técnicos de laboratório, eu tenho também o pessoal da limpeza, tá bom? Qual que é como que a gente poderia montar uma ação educativa para esse pessoal? DDS? Opa, legal, começou bem. DDS, que mais? Além do DDS, o que eu posso fazer mais para
para essa equipe, pessoal? Uma cartilha, treinamento. Oh, cartilha, legal. Antes de mais nada, pessoal, vamos lembrar que eu tenho, dentro do próprio laboratório, uma equipe, né, formada por biomédicos, por profissionais ali que atuam, né, técnicos de laboratório. E eles dominam, né, do tema de risco biológico. Concordam comigo? Eles conhecem muito mais do que a gente como técnico de segurança. Então, eu não preciso ter custos, né, para chamar um palestrante ou para fazer ali uma cartilha, né? Eu posso fazer, mas vamos lembrar que eu tenho que trabalhar com uma questão de custos também. Do ponto de vista das ações educativas de segurança do trabalho, eu vou ter que levantar um cronograma de treinamento, né? Que dia que vai ser feito, como vai ser feito. Eu tenho que elaborar uma estratégia para atender aqueles trabalhadores, né? Aí sim, né, eu começo a fazer um cronograma de ações. Então, no primeiro mês ali, eu posso fazer uma palestra para eles, por exemplo. No segundo mês, eu entrego uma cartilha para esses trabalhadores. No terceiro mês, eu me asseguro, por exemplo, que a empresa tenha colocado materiais de divulgação, né? Imagens, né? Placas, falando sobre a limpeza, sobre a higienização, sobre o descarte correto do lixo, né? Principalmente o lixo biológico, tá bem? Então, tudo isso são formas educativas, né? Para a gente elaborar e, consequentemente, fazer com que isso seja fixado na cabeça do trabalhador, tá bem? Alguém gostaria de contribuir, falar mais alguma coisa relacionada a esse tema? Pode passar para o próximo. Não. Tranquilo. Tranquilo? E aí o próximo é o seguinte, pessoal. Você foi contratado para trabalhar num setor de segurança do trabalho em uma grande rede de cinemas, né, na cidade de São Paulo. A empresa conta com 300 funcionários divididos entre gerência, bilheteria, lanchonete, limpeza, manutenção, entrada de sala e o pessoal que trabalha na projeção de filmes. A faixa etária desses funcionários é de 18 a 25 anos, né? Lembra que eu falei de conhecer o público-alvo? Ou seja, empregados jovens e muito ligados à tecnologia. Ao avaliar as ações educativas de segurança do trabalho que já foram realizadas pelo setor no qual você foi contratado, você constatou a necessidade de elaborar materiais sobre o comportamento seguro e boas práticas para serem disponibilizados a todos os funcionários. Quais os tipos de materiais didáticos que você pode elaborar para esse público? Qual que é a opinião de vocês aí, pessoal? Voltado à tecnologia, né? Com certeza. Criar alguma coisa no WhatsApp, alguma coisa assim que vai chamar a atenção, né? Desse público de jovem. Perfeito, perfeito. O Kleber, é mudar a abordagem, exatamente. Mais alguém? É isso mesmo, Conrado. Mais voltado à tecnologia, né? Uma boa alternativa, pessoal, pode ser também elaboração de mídias digitais, né, de vídeos, né, o Kleber comentou alguma coisa por WhatsApp, né, pode ser feito, né, inclusive um videozinho, acho que todo mundo já foi aqui no cinema de Araraquara, antes de começar o filme, passa uma animação ali falando, né, da brigada, se tiver algum Com caso, slides, né? slides, isso como se fosse um treinamento mesmo, como se fosse uma educação ou à distância, né, ou um ensino remoto, para que eles conheçam da segurança do trabalho, principalmente segurança ocupacional, tá? Em caso de acidente, por exemplo, né, o que vai ser feito, se for um caso ali de uma brigada de incêndio desse desse cinema, como que ele vai participar, né? E tem que ser atrativo, tem que ser didático, através de redes sociais. Pode até ser feito
uma espécie de competição, né, de quem assistiu primeiro, ou qual que é a barra de rolagem ali, se eles foram participando, né? Porque é uma forma de um ambiente corporativo adotar um equipamento novo, não sair daquela rotina de artigo, livro, apostila, né, para se considerar de uma forma mais didática, para sensibilizar os trabalhadores, principalmente por causa da sua idade, tá bem? Vamos lembrar que quando a gente fala sobre segurança do trabalho, às vezes a gente tem que mudar um pouquinho a nossa forma de contato, né? Além de conhecer o público-alvo, a gente tem que mudar também a forma de ter contato com esses trabalhadores. Bem? Mais uma aula, né? Muito obrigado pela participação aí durante essa parte. Agradeço a todos que estão participando dessa aula em formato remoto, né? E se você que está assistindo também esse vídeo gostar aí, por favor, dê o like, curtir o joinha nesse vídeo. Muito obrigado, até breve e até a próxima aula.